Soundcore Space A40, o fone queridinho aí do AliExpress, por ter qualidade, beleza e cancelamento de ruído. Vou trazer hoje, pessoal, minhas opiniões, prós e contras desse fone de ouvido aqui, que é um fone intra-auricular, né? Bluetooth com cancelamento de ruído. E tenho usado ele de bastante já há alguns meses, certo? Posso trazer aqui uma opinião embasada e quero trazer aqui para vocês no final se vale ou não a pena comprar esse fone, tá? Porque ele não é barato. Bom, primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui é o design dele. Eu acho ele bonito. Esse formato do case em formato de pílula, né? Tem uma textura bem legal ao toque, é liso também, então no bolso, né, fica compacto e sai fácil também, não sai puxando seu bolso de dentro para fora. Carregamento via USB-C, padrão aí da indústria atualmente, o que é bom, certo? E o fone eu particularmente acho ele bem bonito, né? Vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Esse aqui é o lado esquerdo. Vem com uma série de borrachinhas para você trocar na caixa, né? E eu gosto primeiro porque ele fica no ouvido de um jeito que para fora fica só isso aqui, né? Então é discreto, tá? Deixa eu ver se foca melhor aqui. Mas é um fone bem discreto, certo? Ele tem esse aspecto que eu diria assim, uma cara de premium, né? Ele tem não sei explicar, mas ele é bem bonito. E eu particularmente gosto. Então, questão de beleza, layout, tudo, eu gosto bastante, né? Ele pareia em até 2 dispositivos simultaneamente, tá? Então você conecta ele, né? Quando você abre a case, ele já conecta automaticamente nos dispositivos pareados, né? Então, que já é bem legal, você não precisa ficar conectando, né? Você abriu a case, já está conectado. Se você precisar parear um novo dispositivo, você segura esse botão aqui com a case aberta, né, por 3 segundos, ele entra no modo de pareamento, tá? Então é legal porque para trabalhar, por exemplo, você conecta no computador e no celular, fica usando o mesmo fone. Vai sair, você não precisa reparear nem trocar de fone. Você sai só com o seu celular, ele já está pareado, né? Isso é bem legal. Bom, então falando de questão de design, conectividade, eu acho ele bem legal, certo? A case internamente é emborrachada para não arranhar o fone. E essa estrutura dele eu acho bem legal. Bom, essa parte aqui de fora é um touch, tá? Então esses aqui são botões, né? Você pode tocar 2 vezes, uma vez, ou segurar por 2 segundos para executar comandos. Esses comandos vêm um padrão de fábrica, que eu não lembro quais são, porque eu já alterei tudo. E você pode alterar no aplicativo, né? Tanto para iOS quanto para Android. O aplicativo é muito bom, eu vou já mostrar ele em detalhes. E esse botão, galera, é bem legal porque, por mais que ele seja pequeno, né? Pelo fone ser pequeno, é fácil você acidentalmente bater aqui no botão. Mas é um botão muito responsivo, tá? Eu já tive um outro fone que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui da Lenovo, né? Ele tinha uma responsividade baixa, né? Um pouco mais baixa. Aqui ele é bem responsivo e você pode configurar para que, por exemplo, um toque, às vezes você bate sem querer, mas 2 toques é difícil. Então, você pode configurar isso daí, tá? Essa questão aqui dos controles serem por aqui são bem legais. No aplicativo eu vou mostrar como mudar, né? Como reprogramar. Cancelamento de ruído. Esse é um dos maiores pontos de venda desse fone, porque ele tem um cancelamento de ruído muito bom, muito competente, tá? Ele permite você alterar até a potência do cancelamento de ruído, mas eu vou falar um pouco dos ambientes que eu utilizei e testei. Por exemplo, ambientes de academia, ambientes de shopping, são onde ele faz o melhor trabalho, né? São ambientes onde o ruído de fundo são pessoas falando, ar-condicionado, carro passando. Esse tipo de ruído de som ambiente, ele reduz bastante, vamos dizer assim, de 90% a 95%, tá? Em ambiente de shopping é até impressionante porque quando você ativa o cancelamento de ruído e tira o fone, você percebe quão barulhento o ambiente era, né? E originalmente. Então, ele faz um trabalho muito bom nesse sentido. Quando é que ele não se dá tão bem? Em alguns tipos de sons mais
contundentes. Por exemplo, eu estava esses dias nos Correios, e Correios é repartição pública, né? O barulho predominante é gente falando no fundo, carro passando na rua, coisas assim. Então ele fez um excelente trabalho de cancelar o ruído. Mas uma mulher lá começou a puxar um durex, aquele barulho meio trac, trac, e esse barulho ele passava, né, para o meu ouvido muito forte. Então, barulhos assim muito contundentes, né? Outra vez também num maquinário que eu tava perto no shopping, tinha um maquinário bem forte, assim, fazendo um barulho muito estridente e passava um pouco mais. Agora, no geral, aquele barulho de ambiente, ele de fato reduz muito bem, tá? De 90% a 95%. Não é 100%, não sei como se comportam fones como AirPods ou Beats ou Sony, tá? Desse mesmo formatinho assim, né? Mas para esse aqui eu diria que ele é muito competente, tá? Na questão de cancelamento de ruído. Ambientes normais de academia, de rua, shopping, etc. Perfeito. Trabalho também, ambiente de trabalho corporativo aí. Perfeito, tá? Muito bom. E ele tem um outro modo também, além do cancelamento de ruído, que é o contrário, né? É o modo transparência. No modo transparência, ele vai reproduzir o som externo dentro do seu ouvido, porque naturalmente, por ele ser intra-auricular, ele já veda um pouco o som externo naturalmente com essas borrachas. Então, ele tem esse modo que é um modo para você usar enquanto dirige, um modo para você usar enquanto conversa com alguém, e de fato funciona, tá? Fui no shopping uma vez para testar mesmo, eu conversei com o atendente com o modo transparência ativado. E aí você ouve perfeitamente a pessoa, tá? Agora, é o mesmo problema do Vision Pro lá da Apple, né? A pessoa não se sente confortável em conversar com você de fone, por quê? Ela não sabe se você está ouvindo bem, ela pode querer falar um pouco mais alto, fica uma situação meio esquisita, mas você está ouvindo perfeitamente, tá? O som só fica um pouco mais metalizado nesse modo, né? Então, por exemplo, esse som aqui ficaria mais assim, ó, certo? Mas ligeiramente mais metalizado, mas nada que incomode não, certo? No modo de cancelamento de ruído, é importante dizer que, e no transparência também, mas no cancelamento é mais, é importante dizer que ele gera um som que vai se contrapor ao ambiente externo, né? Mas isso gera uma certa pressão no seu ouvido, tá? Então, quando você tira um pouco o fone, tá? Opa! Tá aqui encaixado, né? Você tira um pouco, você sente uma pressão que ele gera internamente, tá? No longo prazo, horas de uso, pode incomodar um pouquinho, e aí você pode alterar a potência do cancelamento para isso, para evitar isso. Mas, galera, assim, tipo, você tá malhando, tá num shopping, negócio, não se incomoda não, tá? É normal. Eventualmente, com bastante tempo de uso, você pode se incomodar um pouquinho. Ou se ele estiver um pouco folgado no seu ouvido, você sente um pouco mais, tá? Mas de modo geral é bem de boa. Bateria, outro ponto fortíssimo desse fone, tá? Eu utilizo, por exemplo, para malhar 1h30, a bateria gasta 20%. Ouvindo podcast, eu normalmente ouço podcast malhando, então 20%, se for uma música, uma coisa que consome um pouco mais, 20, 30% ali de bateria consumida com o cancelamento de ruído ativado, certo? Então eu acho excelente, tá? Porque você consegue, com uma carga do fone, utilizar ele várias vezes, mas você coloca sempre no case, e o case já tem a própria bateria dela que carrega o fone. Então, galera, dura muito o fone, tá? Dura bastante mesmo. Para você carregar de novo a barra case, leva um bom tempo e ela carrega rápido, né? Então, bateria é um ponto fortíssimo desse fone aqui. Então, às vezes eu vou no shopping, saio só com o fone, com as bolinhas, né? Nem levo a case. Saio só com as bolinhas, vou... Se precisar colocar no bolso, eu boto no bolso. E, enfim, dura muito a bateria, não tem o menor problema em relação a isso, tá? Ainda volto com carga ainda. Então esse é um ponto forte. Outro ponto legal, deixa eu mostrar aqui o aplicativo, né? Quando você abre a case, ele já conecta automático no Bluetooth, né? Então você vai observar aqui em cima, conectou já, tá? Então eu vou abrir aqui o aplicativo. Esse aplicativo ele funciona tanto em Android quanto em iOS, tá? É um aplicativo que ele é fácil de usar e ele ainda vem com esse widget aqui, ó, para você alterar os modos, né? Transparência, cancelamento de ruído normal.
Então, esse widget ele também fica disponível para a tela de bloqueio no iOS. No Android eu não sei, porque eu sempre usei aqui dentro, né? Então, esse widget salva muito, porque você às vezes só quer dar uma mudadinha no modo rapidamente, e aí você pode usar ele. Mas o aplicativo, pessoal, é bem completo, né? Ele tem essa opção aqui para você alterar os modos. Você pode, por exemplo, no modo de cancelamento de ruído, alterar aqui a potência dele, digamos assim, né? Então, ele vem normalmente aqui no modo manual, forte, né? Cadê? Aqui, ele vem assim, por padrão, né? Mas se o ambiente não está tão barulhento, você pode colocar no fraco, no moderado, né? Para reduzir a pressão interna que ele gera ao cancelar o ruído, né? Mas você pode também colocar aqui no modo adaptativo, que aí ele vai detectar o ambiente externo e reagir de acordo, né? Tá, vou deixar aqui isso ativado. Então, isso aqui é um na roda, né? E o transparência também, você pode alterar aqui um pouco totalmente transparente, é o modo vocal que ele passa só as vozes, né? Massa. Então, e você pode controlar também os controles de toque, né? Então, por exemplo, eu normalmente deixo o toque único desativado, certo? E deixo o toque duplo para volume e o segurar. Deixa eu ver aqui. Por padrão, segurar ele vem com a opção para mudar o som ambiente, né? Mudar para normal, transparente ou cancelamento de ruído. Você segura um pouquinho e ele muda, né? Mas normalmente eu deixo os dois toques para, no caso aqui, pausar, play pause, né? No lado esquerdo e avançar no lado direito. Normalmente é assim que eu uso porque para alterar o modo, eu vou no próprio widget ali e altero mais rápido. E segurar por 2 segundos para mudar para o normal, depois vai mudar para o próximo, eu acho meio... demora muito e no widget é mais rápido, certo? Mas, então esses comandos aqui você troca facilmente, tá? Do fone. Questão de qualidade sonora. Outro ponto fortíssimo desse... Vou poder deixar aberto, porque senão ele vai desconectar aqui. Outro ponto fortíssimo do fone, tá? Vou fechar a case e desconectou. Deixa ele conectar de novo. Mas, pessoal, qualidade sonora, ponto fortíssimo, assim. Eu tive já experiência com esse AirDots da Redmi. Deixa eu ver se já conectou. Vou fechar aqui. Aqui em cima ele vai mostrar o Bluetooth, né? Tinha conectado, eu fechei a case. Vamos lá. Vou abrir a case. Vai conectar aqui em cima. Esse esquema de conectar quando abre funciona em qualquer dispositivo que ele está aparelhado. Então, tanto no iOS quanto no Android, ele vai conectar. Inclusive, eu acho mais rápido no iOS, né? Mas, enfim. Conectou. Soundcore. Vou abrir o aplicativo. Tá aqui. Pronto. Qualidade sonora, né? A qualidade sonora dele original, né? Sem você equalizar, é muito boa, certo? Então, os volumes progridem bem, né? Tive experiência com o AirDots, primeira geração e segunda. O de primeira ele tinha um problema que era o seguinte, o som mais baixo, né, o volume 1, digamos assim, ele era muito alto às vezes. Então, se eu estava de noite fazendo caminhada, ou não sei, ou um lugar assim, o primeiro volume já incomodava um pouco, tá? Aqui não, o som mais baixo, ele realmente é bem baixinho e a progressão de volume é muito boa. O volume mais alto é bem alto e o som é confortável, tá? Não é um som ruim. Fones ruins, se vocês tiverem experiência com fones, vocês vão perceber que fones ruins, eles causam certa... Vamos colocar aqui um outro sentido, uma adstringência, ele é um pouco estridente em algumas frequências e incomoda, né? O que não acontece nesse fone aqui, tá? Quando eu fiz o review desse outro fone aqui, que era um da Lenovo, né? Eu falei que o som dele é aveludado, né? O cara até perguntou o que é um som aveludado, né? Mas a gente costuma, quando vai fazer avaliação de fone, tentar puxar coisas de outros sentidos para cá, né? Para o ouvido. Mas assim, é como se algumas frequências não fossem tão bem definidas. E isso, de certa forma, causa um conforto, dependendo das frequências. No caso aqui, as frequências que eu diria que você percebe menos são as da voz, né?
as frequências ali que estão em torno das frequências da voz. Então, a voz tem um pouco menos de definição do que as frequências baixas e altas, certo? Mas o som é confortável, tá? Então, isso é para você ouvir música e tal, é excelente. Eu gosto bastante. E se você quiser ouvir um podcast, uma coisa assim, falada, né, um audiolivro, você pode usar o equalizador para melhorar as frequências ali médias, né, etc. Então vamos aqui, ó. Eu acho a qualidade sonora boa, mas se você quiser alterar, você pode vir aqui nessas opções. Então, por exemplo, Hear ID, ele vai fazer um mapeamento do seu ouvido e ver quais configurações de equalização são melhores. Eu nunca usei isso aqui, na verdade. Eu sempre escolho manualmente. Eu venho aqui no efeito sonoro. Aí ele tem, você pode escolher aqui a equalização do Hear ID, né? Ou a assinatura Soundcore, que eu não sei como é que é a curva de frequências. Mas quando eu vou ouvir um podcast, eu boto aqui. Né? Ele vai valorizar mais as frequências aqui da região da voz, né? Aí fica uma montanha ali, né? Se você quiser ouvir um audiolivro, uma coisa assim, você vem aqui em palavra, né? Então ele vai fazer também essa curva aqui. Se você quiser ouvir um rock, você bota aqui para valorizar as frequências mais baixas e mais altas, né? Então, normalmente eu utilizo ou na assinatura Soundcore, que é o padrão, ou se eu quiser valorizar um pouco mais a voz, eu vou aqui em podcast ou palavra para valorizar aquelas frequências da voz, certo? Normalmente é assim que eu utilizo mais, né? Mas você pode amplificar aqui uns graves, né? Enfim, dá para você dar uma mexidinha. Isso aqui de fato funciona, tá? Não transforma da água pro vinho, mas muda ligeiramente algumas frequências e funciona. Eu particularmente sinto diferença aí na clareza da voz quando eu uso aqui o podcast, por exemplo, tá? Então é isso. Outro ponto positivo desse fone, tá? Questão da qualidade sonora. Isso eu digo tendo experiência com vários fones, né? Não sou um audiófilo, nem sou especialista nisso, mas você não pode comparar, claro, um fone desse tamanho aqui, que cabe na ponta do dedo, com um fone grande, daqueles que ficam extra-auriculares, né? Que ficam aqui fora do ouvido. Mas entre esses fonezinhos assim de qualidade intra-auriculares, de qualidade um pouco mais não tão elevada, né? Ele é muito bom, tá? Fez um excelente trabalho. Não sei como é um AirPods, ou um Beats, ou um Sony, que dizem que são os melhores, mas tem um preço caríssimo, né? Bom, então a gente falou aqui dessas questões do aplicativo, qualidade sonora, bateria e design dele, que eu gosto bastante, né? Vamos falar de algumas funcionalidades extras que ele tem, né? Por exemplo, aqui na parte de configurações, ele tem essa opção para reduzir o ruído do vento. Quando você está com o cancelamento de ruído ou modo de transparência ativado, você pode reduzir o ruído do vento, né, do seu ouvido. E também essa opção aqui, ela permite que você, quando você ativa um comando pelo toque, né, nessas bolinhas laterais, ele faz um barulhinho, tipo um toque, toque, só um barulhinho assim. Então, esse modo aqui é legal. Tem essa opção aqui de testar o ajuste do seu ouvido. Então, teste se o encaixe está legal, para a qualidade do áudio e cancelamento de ruído, certo? E vou já falar da questão do encaixe, tá? E também tem uma questão legal aqui, que é localizar o dispositivo, né? Que eu de vez em quando uso, porque eu durmo com ele, tá? Esse é um ponto que outros fones que eu já testei, alguns eram melhores, outros piores para você dormir. E esse aqui dá para dormir com ele. O encaixe dele às vezes solta, né? Mas um problema que acontece é que como ele é pequenininho, às vezes se ele solta, ele se perde na cama ali, pode cair e tal. Aí você pode vir aqui em localizar. Ó. Certo? Ele vai tocar esse sonzinho e aí você vai tateando aí até encontrar, né? Isso funciona, tá? Já me salvou aí umas 2 vezes. Então tem umas opções legais aqui, certo? E por fim, vamos falar do encaixe, né? Eu acho que o encaixe dele é um ponto que podia melhorar, certo? Porque eu testei as borrachas que vieram nele, e aí essa daqui, esse tamanho que eu estou utilizando é a que melhor se encaixou no meu ouvido, mas eventualmente o fone cai, tá? Então se eu estiver deitado ou meio de lado assim,
ele começa a escorregar um pouco, e a borracha que é um pouco maior do que essa me incomoda, tá? O ouvido. Então, se eu pudesse melhorar alguma coisa nele, seria um pouco mais no encaixe. Não é que ele fica caindo toda hora, né? Então, por exemplo, ontem eu fui malhar ontem à noite com ele, e eu acho que eu só ajustei ele foi uma vez ou duas, né? Mas de vez em quando você, nessas situações assim disso que sua mais, né? Tipo correndo, caminhando ou malhando, você pode ter que de vez em quando dar uma apertadinha aqui no ouvido ou dar uma girada assim para ele encaixar de novo, né? Não fica caindo toda hora, mas digamos que 90, 95% de novo, 90, 95% do tempo ele está bem encaixado e de vez em quando você precisa dar uma reencaixada nele, certo? Um ponto aí de melhoria. É isso. Então, vamos às considerações finais, né? Esse é um fone que eu acredito que ele tem boas qualidades, certo? Ele tem cancelamento de ruído que é bom, tem um modo de transparência que é bom, qualidade sonora é boa, o encaixe é bom, mas podia melhorar um pouquinho, tá? Eu acho ele bonito e ele tem um aplicativo também que é de fácil uso e funciona no Android e no iOS. E tem um widget que é muito legal porque funciona até na tela de bloqueio, né? Principalmente no iOS, tem aquela tela da esquerda. O widget você pode botar lá. Então é um aplicativo também muito bom para controlar o dispositivo. E o touch dele, lateral, é legal, funciona bem, é responsivo e é configurável. Então, dito tudo isso, eu acho sim que vale a pena esse fone, tá? Quando você vai comparar ele com fones como Beats, AirPods ou Sony, ou da Sony, né, você entra em faixas de preço muito elevadas, né? Então esse daqui, por mais que ele seja caro, não se compara com essas faixas de preços aí desses fones mais mainstream, de altíssima qualidade e que tem grife, digamos assim. Então esse ele faz tudo de forma competente a um preço que eu acho que é justo, tá? Comparado com esses outros valores aí, né, de AirPods, etc. Eu acho que esse aqui ele cobra um preço justo, tá? E por mais que não seja barato, eu creio que ele vale sim o que ele entrega, tá? Ele faz um excelente trabalho, é um fone altamente competente. E é um fone durável, tá? Esses outros fones aqui que eu tive, todos são bem mais baratos, mas não duraram muito, né? Quebraram. Esse aqui da Lenovo, que é um fone que tem esse formato um pouco mais esportivo assim, né? Que encaixa no ouvido e tudo mais. Não sei, eu botei ele no bolso assim algumas poucas vezes, ele um lado parou de funcionar e tudo mais, então esse aqui ele tenho usado ele há meses, já caiu no chão assim, uma bolinha dessa já caiu no chão aí algumas vezes também, boto no bolso quando termino de usar, às vezes eu tô no shopping, tô malhando, estou fora de casa e tô sem a case, deixei no carro em casa, boto o fone no bolso mesmo e ele nunca deu problema, tá? Então, durabilidade também parece muito boa, legal? Então é isso, meu parecer final. E qualquer dúvida, comentário, etc., pode deixar nos comentários aí que eu respondo sempre, tá? Valeu, um abraço e até a próxima.